Plantão urgente, Admar Lopes agita o mercado e reforço chegando no Vasco. Pegou a torcida de surpresa e pode fechar a qualquer momento com meia da Premier League. E também está muito próximo de fechar com zagueiro na Rússia. Vamos falar bastante sobre todos esses assuntos. É claro que hoje o Vasco encara o Juventude, jogo importantíssimo, divisor de águas no Campeonato Brasileiro. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira, chegando com tudo. E isso mesmo, porque hoje, além do mercado agitado, muita movimentação para a partida contra o Juventude, visando o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil, porque vencendo o Juventude e o Corinthians no final de semana, a Copa do Brasil fica mais tranquila para o Vasco priorizar a competição, caso consiga êxito contra o Botafogo. Então é muito importante a sequência de jogos agora contra o Juventude e também contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes, eu peço para você deixar o like para dar aquela moral. Seu like ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho e faz com que a plataforma entenda que o conteúdo é positivo. Então, peço para você clicar ali embaixo rapidinho no joinha. E outra, já que aqui é o canal do torcedor vascaíno, você como um bom vascaíno corre aqui, ó. Clique no botãozinho escrito inscreva-se e se inscreva no canal. Estamos batendo a meta de 100 mil inscritos e eu dependo muito da sua inscrição. Vindo aqui embaixo, clicando no botãozinho e, claro, acionando o sininho de notificações para todas as vezes que a gente voltar aqui você ser notificado. E óbvio, como uma forma de agradecimento, eu vou trazer aqui uma grande novidade para você. A Bezutti Esportes tem essa camisa do Vasco aqui, ó, essa que você está procurando há muito tempo. Eu sei que todas as vezes, em todos os vídeos você me pergunta sobre essa camisa, então tá aí a resposta. Você acaba de encontrá-la, sabe aonde? No primeiro comentário fixado aqui embaixo, ó, clica no link da bezutiesportes.com.br e você que é vascaíno inscrito aqui no canal tem benefícios exclusivos. Comprando 2 camisas você leva mais uma de graça, dada aqui pelo canal. Então é para você completar a sua coleção de camisas retrô agora. Corre lá, garanta essa igual a minha aqui, que tá aqui pra gente tirar aquela onda depois do jogo contra o Juventude. E também você pode adquirir mais uma para ganhar a terceira. Fechou? Então corre ali. Primeiro comentário fixado. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Muitos assuntos importantes nessa quarta-feira agitada de informações. Plantão urgente, Admar pegou a torcida do Vasco de surpresa, reforços chegando, mercado agitado, dia de decisão e divisor de águas no Campeonato Brasileiro. Juventude e Vasco se enfrentam no Alfredo Jaconi, em voo turbulento da delegação vascaína. Você vai saber de tudo isso aqui e muito mais informações do Cruz Maltino. E claro, antes eu peço para você deixar o seu like. O seu like fala para a plataforma que o conteúdo é positivo e claro, para trazer aquela sorte para o jogo de hoje contra o Juventude, que é importante demais para a sequência da competição. Vamos falar muito sobre Vasco, muitas informações para você, torcedor vascaíno, chegando com tudo aqui no vídeo. E claro, a gente vai estar trazendo todas as atualizações para você. Olha só, a primeira é o seguinte, reforço fechando no Vasco. O Cruz Maltino se aproxima de um acerto com o Matheus França, do Crystal Palace da Inglaterra. Segundo as últimas informações, o Vasco e o jogador já têm tudo certo para fechar e selar a contratação. Só que depende agora do ok do Crystal Palace, que quer emprestar o jogador para que ele tenha minutagem. Então, muito próximo desse acerto, Vasco e o meia atacante, joga também pelas pontas, Matheus França, ex-Flamengo, formado no Flamengo, que foi jogar na Inglaterra por cerca de 130 milhões de reais na sua transação anterior. Então, é um jogador com muito potencial que pode chegar no Vasco e brigar por posição. É claro, 21 anos de idade e, claro, todos nós sabemos que o Crystal Palace só vai emprestar o jogador se ele ter minutagem. Não faz sentido nenhum o Vasco apresentar um plano para o jogador brigar por posição sem atuar em campo, né? O Crystal Palace quer, de propósito, emprestá-lo para que ele ganhe minutagem, ganhe rodagem, experiência e muito mais. Então, muito provavelmente o Vasco tem aí o jogador como status de titular chegando no Cruz Maltino. Basta saber quem vai sair. E claro, a gente conversando ontem na nossa live, você que não acompanhou a nossa live, não perca, a gente conversa muito sobre esses assuntos. Muito provavelmente aí o Ryan tenha recebido uma proposta para essa movimentação acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque não teremos o Matheus França
emprestado ao Vasco, sendo que ele não jogue. Tá? Isso é inevitável, isso não vai acontecer. Então, para ele chegar, alguma coisa ali dentro do elenco principal vai acontecer, porque é um jogador que tem que chegar para ser titular, porque com certeza vai ser uma exigência do Crystal Palace que o jogador atue em todos os jogos. Enfim, vamos acompanhar, vamos apurar se realmente existe alguma situação envolvendo esse tipo de negociações. Eu estou preocupado com uma possível proposta do futebol europeu no Ryan, mas vamos andando um passo de cada vez para entender um pouco mais esse cenário. Certo é que o Vasco se aproxima da contratação do empréstimo, né, do jovem Matheus França, de 21 anos de idade, promissor, que pertence ao Crystal Palace. Bom, falando em negociação, né, o Vasco estaria aí avançado, segundo nossos amigos do NT Vascaínos, no zagueiro Robert Renan, outro jogador muito jovem, muito promissor, de apenas 21 anos de idade, né, um atleta que tem uma certa experiência ali no futebol brasileiro, no Inter de Porto Alegre, enfim, jogador que começou lá no Corinthians, tem passagens também ali pelo Raul Shabab, agora está no Zenit, né, da Rússia, bem rodado ali o Robert Renan. Uma coisa me pegou de surpresa, tá? Nessa possível negociação avançada. O zagueiro Robert Renan é mais um atleta que joga com a perna esquerda, né? Temos o Luiz Gustavo, o Lucas Freitas e agora podendo ter o Robert Renan, que tem contrato com o Zenit até o meio do ano de 2028. Será que o Luiz Gustavo recebeu uma proposta também? Essa questão do Robert Renan também pode se aproximar de um possível movimento também pelo garoto Luiz Gustavo? É possível. Então a gente está começando a tentar montar esse quebra-cabeça para entender toda a articulação de Admar Lopes na janela, juntamente com a gestão de elenco hoje no Vasco, né? O Luiz Gustavo, que infelizmente não ganha muita minutagem, mas vem sendo relacionado todos os jogos, é um jogador muito importante, o jogador estava na seleção brasileira sub-20 e por isso chama a atenção do mercado do exterior nessa fase final de janela de transferências. Tudo pode acontecer e a gente vai estar ligado para trazer tudo para vocês aqui, não perderem nada, beleza? Então olha só, Robert Renan, segundo o NT Vascaínos, muito próximo, né, aí de acertar com o Vasco, provavelmente também um empréstimo, porque o jogador tem contrato longo lá no Zenit, né? Bom, olha só, informação também vinda, né, só que do exterior, vinda da Colômbia, é que o Vasco estaria aí interessado na contratação do zagueiro, né, que atua pelo América de Cali, o Rian Pestanha, jogador de 27 anos de idade, emprestado, né, ali para o América de Cali do Deportivo Pereira, né, tem contrato com o América de Cali até o final do ano, né, dessa temporada, jogou contra o Fluminense ontem, é um jogador que está em ascensão na sua carreira, né, cada vez mais, cada ano que passa ele vem tendo um aproveitamento melhor, vem sendo aí cada vez mais observado nesse cenário, né? Um jogador ali com 1,86 m de altura, mas uma altura considerável, jogador colombiano, parece que os colombianos agradam muito o Vasco nessa janela, né? E claro, observa aí um atleta, né? Um zagueiro que joga pelo lado direito, que atua com a perna direita, que é o Rian Pestanha, aí que pertence ali ao Deportivo Pereira, emprestado ao América de Cali, que disputa, né, a Copa Sul-Americana, e estava disputando a Copa Sul-Americana, na verdade, ontem, no Maracanã contra o Fluminense. Bom, essa movimentação de reforços pode se intensificar nos próximos dias, já que a janela entra na sua fase final e a gente vai acompanhar toda a movimentação aqui de Admar Lopes, diretoria do Vasco e muito mais. Saídas e chegadas, hein? Se prepare, então permaneça aqui com a gente, porque a gente vai trazer para vocês a qualquer momento mais informações sobre todas essas questões, beleza? Vamos falar sobre Juventude Vasco aqui, a arbitragem de Matheus Candansan de São Paulo, responsável pelo apito hoje, o Vasco que pode dar oportunidade ao volante Thiago Mendes, né, já que o Jair está suspenso, né, muita gente falando que o Thiago Mendes pode ser titular porque o Cauã Barros ali está chegando agora e na hierarquia o Thiago Mendes está sendo utilizado de forma primária pelo técnico Fernando Diniz. Mas não existe também eliminar a chance, né, do Cauã Barros atuar como titular nesse jogo. Não tem problema nenhum a gente observar, né, aí essa possível escolha. O técnico Fernando Diniz, que levou novamente apenas 3 zagueiros na lista de relacionados. São eles o Lucas Freitas e o Luiz Gustavo pela esquerda e apenas o Lucas Oliveira pela direita. Deve mesmo, com
aí a suspensão do Jair e improvisar o Hugo Moura como zagueiro de novo, né, como fez contra o Santos na vitória por 6-0, na vitória histórica por 6-0. Hoje tem reencontro também com o Nenê, então o Vasco se reencontra de novo, né, não vai ser a primeira vez, mas vai estar encontrando aí o Nenê no Alfredo Jaconi para atuar contra o Cruz Maltino, é óbvio. Tem muitos desfalques a equipe do Thiago Carpini, muitos jogadores, são 8 desfalques no total. O Vasco vai pegar um Juventude bem quebrado aí, um Juventude que tem uma defesa bem fragilizada nesse momento, nesse jogo, né, que é um jogo importante para o Campeonato Brasileiro, porque trata-se de um jogo atrasado. Bom, vamos falar muito também sobre o jogo, porque daqui a pouquinho eu tô voltando com mais informações, mais detalhes sobre a partida e você não pode perder nada, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas, daqui a pouco eu volto com mais informações.